No vídeo anterior, eu conversei um pouquinho sobre como deixar um legado para os nossos filhos e nós conversamos sobre Provérbios 1:1. Hoje, eu quero falar como ensinar o seu filho a viver no caminho do Senhor. Em Provérbios 1, de 2 a 6, é a continuação daquele texto. Então, Provérbios 1 fala o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. No 2 fala: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Esse texto nos mostra algumas palavras que ressaltam ali no texto, né, que aparecem de forma muito forte, que nos levam a entender um caminho que Deus nos mostra, nos apresenta, para ensinarmos os nossos filhos a viverem no caminho do Senhor. Quando eu estava lendo o texto, algumas palavras foram surgindo, né, e eu fui anotando de forma muito aleatória essas palavras. Então, conhecer, entender, instruir, dar, ouvir, crescer, adquirir, e ela fecha com entender novamente. Então, são 8 palavras. Só que essas 8 palavras, quando eu comecei a estudar o sentido das palavras, o que elas significavam, né, como elas se encontravam no texto, eu cheguei a 4 palavras. E essas 4 palavras, Deus me trouxe a revelação exatamente de que elas são ações muito práticas para a gente ensinar para os nossos filhos a viverem no caminho do Senhor. Então, eu anotei aqui essas 4 palavras, que elas são lições para ensinarmos os nossos filhos a viverem no caminho do Senhor. E vamos só recapitular um pouco do que nós conversamos no outro vídeo a respeito de Salomão. Então, ou seja, Salomão, ele deixou um legado para o filho dele, ele viveu um legado, porque Davi deixou um legado para ele. Davi foi um exemplo, né, que é citado por Salomão em 1 Reis 3:6. Então, ele viu a ação de Davi em obedecer, ele viu o resultado na vida de Davi por sua obediência. Então, ele buscou sabedoria, porque ele queria viver o seu propósito tanto quanto o pai dele viveu. Ele queria ter uma vida próspera igual o pai dele. E aí, ele acaba buscando do Senhor sabedoria, pedindo ao Senhor sabedoria. E Davi tinha tanta disposição no seu coração de viver a vontade de Deus, que Salomão, ele aprendeu a viver como Davi viveu. Ele aprendeu a viver vendo os exemplos, vivendo as experiências que o pai dele viveu. Então, quando a gente fala de sabedoria, a gente fala de algumas ações muito relacionadas a conhecimento, entendimento, instrução, que são palavras que aparecem no versículo 2 e no versículo 6, do versículo 2 ao versículo 6. A primeira ação é adquirir conhecimento. Então, uma coisa interessante que Deus trouxe aqui foi o seguinte: a palavra fala, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras. Buscar conhecimento é algo que nós precisamos para que nós possamos ensinar os nossos filhos a viverem no Senhor. Se nós não buscamos sabedoria, se nós não buscamos conhecimento, se nós não buscamos aprender com o Senhor, nós não temos como ensinar para os nossos filhos. Nós não temos, sem a sabedoria, sem o entendimento, nós não conseguimos aprender aquilo que o Senhor quer que nós pratiquemos e nós não conseguimos nem nos corrigir, porque a gente não consegue entender qual é o nosso erro, porque a gente não tem conhecimento. Então, buscar o conhecimento aqui, adquirir conhecimento, é o passo número 1, é a ação número 1, para você ensinar teu filho a viver no caminho do Senhor. Se você ensina que teu filho precisa buscar conhecimento, você abre um caminho de disposição para Deus trabalhar na vida dele, assim como Davi viveu. Então, isso para mim foi um dos ensinamentos que eu fiquei encantada, porque realmente buscar conhecimento são poucas pessoas que se dispõem, que têm esse coração disponível
de aprender. E a palavra em Provérbios várias vezes cita que o justo, quem é justo, busca conhecimento, entende a correção, aceita a correção. E o ímpio e o tolo, ele não aceita a correção, ele não aceita entendimento, ele não aceita o conhecimento, ele é ignorante, ele acha que ele sabe todas as coisas. Ação número 2, ouvir e aplicar. Ou seja, nós buscamos conhecimento, nós estudamos sobre aquilo, mas se você não ouvir o que a palavra fala e aplicar na sua vida, você não vai ensinar teu filho a viver com o Senhor. Você não vai compartilhar de experiências com o Senhor. Você não vai vivenciar essas experiências. Porque não adianta nada Deus te apresentar o conhecimento. Olha que interessante. Em Jeremias 3,33, Deus fala o seguinte: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Ou seja, Deus está falando que Ele irá nos trazer o conhecimento, certo? Eu não estou falando nada demais, eu estou falando apenas o que o texto nos declara. Então, o Senhor nos trará conhecimento daquilo que nós não sabemos. Agora, se você buscar conhecimento em Deus, daquilo que você não sabe, você ouvir, mas não praticar, não adianta nada. Porque você precisa buscar e viver aquilo que você aprendeu. Salomão viu na vida do pai, que o pai buscava, mas o pai vivia. Ele assumia os BO, ele assumia os rolos, né, que ele se colocava, mas ele aprendeu aquilo, ele colocava em prática. E aí, então, vamos na sequência. Ele adquiria conhecimento, ele buscou conhecimento, nós devemos buscar conhecimento. Nós devemos ouvir e praticar, porque não adianta nada conhecer sem a prática. E aí, o terceiro, instruir e ensinar. Então, olha como o legado é algo muito passo a passo. Isso é interessante. Você busca conhecimento. Você adquire conhecimento. Aí, você ouve aquele conhecimento e você aplica. Você pratica aquilo. Depois que você pratica, as pessoas que estão ao seu redor começam a perguntar: o que você fez? Como você mudou? Como que você agiu dessa maneira? Nossa, por que você fez? É interessante da maneira que você agiu. E aí você começa a instruir e ensinar porque você virou um exemplo vivo. Você virou um modelo. Entendeu a lógica? Você busca conhecimento, você ouve e aplica, e aí você começa a ser um modelo vivo daquilo que você aprendeu. Então, você começa a instruir e ensinar. Então, você busca conhecimento, você ouve e aplica, você instrui e ensina. E aí, o último, que é fenomenal, eu acho que fecha esse ciclo todo, que é crescer e frutificar. Ou seja, você começa a ter resultados na sua vida. Assim como Salomão foi resultado na vida de Davi, por toda a trajetória e caminhada que Davi teve, ele teve um filho que honrou o Senhor, que foi sábio, que buscou a sabedoria em Deus. Você também vai crescer e vai frutificar. E aqui é interessante porque você, olha um passo a passo, adquire conhecimento. Aí você ouve e pratica. As pessoas vão ver de fora e os seus filhos vão ver também a sua vida, eles vão buscar aquele ensinamento. Então eles vão buscar aquela instrução com você. Aí você ensina. Quando você ensina, você começa a ver frutos, porque as pessoas começam a exercer aquilo que você ensinou, e aí você começa a crescer e você frutifica na vida das pessoas. Gente, isso nada mais, nada menos é do que o Evangelho de Cristo. Isso é fenomenal, gente, isso é lindo, isso é lindo. Eu fico encantada, porque Deus revela para nós como a Bíblia, ela é uma total extensão do começo ao fim, ela é um projeto único, uma palavra única. Você não encontra nada que não converse na Bíblia, tudo conversa. A palavra de Deus é única, viva, fiel, do começo ao fim. E eu dou glórias a Deus por esse ensinamento. Então, continuando, não tem como viver no caminho do Senhor se não buscar o conhecimento. Não tem mesmo, não dá pra gente viver apenas daquilo que nós ouvimos. Nós temos que sentar e nos aprofundar. Em Josué mesmo fala que esta palavra não aparta da minha boca, não aparta dos meus... Eu sento e medito nela de dia e de noite. Por quê?
Porque a palavra, ela é a luz, ela é o nosso caminho, ela que guia a nossa vida. Não vale de nada você conhecer muito se você não praticar. Então, não adianta nada, você pode ser um grande leitor da Bíblia, um grande estudioso da palavra, você pode conhecer muito, mas se você não praticar o que a Bíblia está falando, e olha, um detalhe, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu sempre, em todas as orações, eu falava o seguinte: Deus, eu não sei, eu não conheço, eu tenho conhecimento limitado, eu sou uma pessoa que eu não tenho estudo nenhum na tua palavra. Mas eu creio, assim como eu já vi muitas e muitas e muitas pessoas que não tinham nem conhecimento de leitura de português, matemática, não sabiam ler e escrever. Mas o Senhor, eles liam a palavra, ouviam a palavra, e o Senhor a revelava para essas pessoas. Eu creio de que o Senhor pode me ensinar a tua palavra. Justamente porque o Senhor cita várias vezes que Ele pode trazer o conhecimento da palavra dEle. De que o Espírito Santo traz para nós o discernimento, o entendimento da palavra. Mas não vale nada você conhecer a palavra, você estudar a palavra e você não praticar a palavra. Cristão sem ação não tem salvação. Não tem salvação. Então vamos lá. Sua vida se torna um modelo quando você aplica. Isso te leva a ensinar, ou seja, você vira testemunhas vivas da glória de Deus. Assim como eu citei no vídeo sobre identidade, que um dos nossos propósitos, né, aqui na Terra é ser testemunha viva. Na verdade, o nosso propósito é ser testemunha viva da glória de Deus. Se você vive a palavra, se você pratica a palavra, você está sendo testemunho vivo da glória de Deus aqui na Terra. Então, quando você passa o conhecimento adiante, você cresce e você vai ver o resultado na sua vida. Primeiro, porque você praticou aquilo que você conheceu. Segundo, porque você está semeando na vida de outro. E a palavra de Deus nos ensina que nada mais é importante do que a vida do próximo. Né? Nós estamos aqui na Terra para cumprir um chamado que é amar a Deus e amar ao próximo. Ou seja, isso é o mais importante. Então, quando você vê, quando você compartilha essa palavra, você cresce e você vê resultado na sua vida e na vida do próximo. Gente, é uma palavra pequena, é uma palavra sucinta, eu vou dizer assim, mas é uma palavra que me edificou tanto que eu não podia deixar de compartilhar aqui. O Senhor, Ele revela algumas coisas que talvez lá na frente aquilo vá se encaixando com outras coisas dos estudos que eu tenho feito, mas essa palavra foi tão forte para mim, porque eu vinha orando, isso estou compartilhando agora, é literalmente pessoal, eu vinha orando pedindo ao Senhor: Senhor, eu preciso ensinar os meus filhos o caminho do Senhor. Como ensinar os meus filhos a estarem no caminho do Senhor nos dias que nós vivemos? E Deus me trouxe texto de Provérbios. Deus falou assim: vai estudar Provérbios. Muito simples. E aí eu falei assim: tá, mas Provérbios, eu já li Provérbios. E por sinal a gente leu no começo do ano, eu li em janeiro com os meus filhos, os 31 dias, a gente leu um capítulo. Aí ele falou: não, vai estudar Provérbios, senta lá, vamos conversar. E aí ele foi destrinchando Provérbios exatamente nesse sentido de falar: querida, você precisa adquirir conhecimento. Mas não adianta ter conhecimento se você não aplicar. Você só vai ser exemplo na vida de Salomão, como Davi foi, na vida dos seus filhos, como Davi foi para Salomão, se você aplicar. Se você deixar guardado, oculto, escondido, seu filho não vai conhecer a experiência, ele não vai saber da vivência, ele não vai ver. Josué só pôde ver a face de Moisés glorificada da presença que ele estava ali com Deus, porque ele vivia, Moisés aplicava aquilo que ele conhecia. Então ele pôde ver, foi o resultado da vida de Moisés que trouxe para Josué a visão que ele teve. O olhar e falar assim: uau, eu ando com uma pessoa que segue a Deus, que vive com Deus em todos os momentos, que pratica o que Deus fala a todo momento, então eu quero ser como ele, eu quero viver como ele. E ali Josué tem um legado passado por Moisés. Não é uma herança, é um legado, é alma. Ele recebeu de Moisés um ensinamento. Ele foi instruído, então, ou seja, quando você instrui, quando você ensina, quando você passa adiante, não adianta. Gente, isso é muito importante. Uma das coisas que eu tenho dificuldade, é de ensinar outras pessoas. Primeiro, porque eu tenho dificuldade de me relacionar, eu sou muito tímida. Então, eu tenho muita dificuldade de me relacionar.
E por ter dificuldade de me relacionar, eu tenho dificuldade de passar esse conhecimento adiante. Mas Deus me trouxe um dia um entendimento muito claro de que, filha, eu não te fiz para ficar guardada dentro de uma caverna. Não adianta. Você não foi criada para ficar escondida. Você foi criada para levar a minha palavra. E só porque Deus me trouxe esse entendimento é que eu comecei a gravar os vídeos. Só porque Deus falou assim, Pamela, você precisa compartilhar da minha palavra, porque assim como você tem sido transformada, eu preciso transformar outras pessoas. É através da sua vida, do seu testemunho, do seu estudo, enfim, das suas renúncias, que você precisa passar isso adiante. Então não adianta você buscar conhecimento comigo, praticar, porque as pessoas vão começar a notar a sua vida, vão começar a te perguntar e você vai ter que ensiná-las. Esse era o vídeo que eu queria compartilhar. Eu achei uma lição muito importante, muito valiosa. Eu desejo que faça no seu coração aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que faça morada no seu coração, assim como fez no meu, e que você possa entender como ensinar o seu filho a viver no caminho do Senhor. E que você ensine para que o seu filho cresça em graça e sabedoria, assim como o Senhor tem determinado para os nossos filhos, para a nossa geração. E que esse vídeo possa te abençoar. Esse é o meu desejo. Um grande beijo no coração. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.